transformou o Samuel Lino em um jogador comum. E ele não é um jogador comum. Então é isso. Se você concorda, se você discorda, deixa aí nos comentários aí. Até o próximo vídeo. 15 da noite, viu, Rizek? Olha só, o Felipe Luiz divulgou uma lista de relacionados com 24 jogadores e nessa lista não estão Luiz Araújo e Bruno Henrique. Luiz Araújo, vale a gente lembrar, né? Jogou contra o Galo, no jogo da ida, foi poupado contra o Ceará, mas não treinou ontem. Passa por um controle de carga, é o que o Flamengo diz, que ele não tem lesão, mas está muito desgastado. O caso do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique jogou contra o Ceará, ele sai substituído com uma fisgada na posterior da coxa direita, passou por exame ontem, também não tem lesão, mas foi preservado para essa partida. Vamos lá, em contrapartida a gente tem retornos, né? O Arrascaeta também foi examinado ontem, não teve lesão constatada na coxa esquerda, que incomodou ali no intervalo do jogo contra o Ceará. O Arrascaeta está disponível, assim como o Jorginho. E aí, a gente pensando numa provável escalação, Rizek, o Jorginho tem tudo para jogar. Por quê? Porque ele está suspenso contra o Mirassol no próximo sábado. Então, o Jorginho, como não vai jogar pelo Brasileirão, que é apontado como a prioridade, né, do Flamengo na temporada... Caiu o nosso sinal com o Richard Souza. Vamos plugar o campinho que o Flamengo utilizou, bem na hora que ele estava terminando a escalação dele, mas a informação crucial são das ausências que o Flamengo terá para o jogo de amanhã e da volta do Arrascaeta. Então ele informava que o Luiz Araújo, que foi titular... Sem aparecer, você consegue fazer um extra copiando e colando notícias do Flamengo. Clica no link que eu deixei na descrição antes que ele saia do ar. Tá fora. Bruno Henrique tá fora. E o Arrascaeta volta, né? Você tá vendo o time titular e as alterações na partida contra o Galo. Então o Arrascaeta joga onde ali está a Plata e depois Saúl, né? Tô projetando, certo? Exato. A ver quem vai ocupar a posição que foi do Luiz Araújo, não tem o Bruno Henrique. São os dilemas que o Flamengo tem para a partida de amanhã. E o Jorginho vai jogar ali ao lado do Alan. Me parece que esse quebra-cabeça está fácil de ser solucionado. A dúvida sobre quem vai jogar ali pelo lado esquerdo do ataque. O Cebolinha está relacionado, né? Ainda tem o Matheus Gonçalves para outro lado. Tem muita opção. Agora, o Luiz Araújo me parece a baixa maior até, né? Porque para mim também. É o cara que tem resolvido mais, o cara mais incisivo, o cara que tem... Ele vai fazer falta. Mas assim, Fora a entrega tática, né? Sem a bola que ele tem, muito né? bom, muito bom. Gol, assistência. A minha baixa... Não, o Luiz Araújo é uma baixa O Samuel Lino ali estava no lado direito, né? Não, mas ele estava no lado direito porque ele entrou no lugar do Matheus Gonçalves. Mas e aí eles inverteram. No final de semana ele jogou pelo lado esquerdo. Só joga pelo lado esquerdo. Perfeito. Samuel Lino pela esquerda. Sim. Samuel Lino pela esquerda, eu acho que não tem mistério. Então Arrascaeta centralizado, Samuel Lino pela esquerda. Aí ele tem ele pode trazer o Everton Cebolinha pode jogar na direita, o Samuel entrar na direita também. O Cebolinha não joga na O esquerda. Cebolinha voltou, o Cebolinha estava fora, né? Eu acho que ele vai colocar Samuel Lino pela esquerda e vai colocar o Plata pela direita e vai vir de Saúl. No meio. Pedro não? Assim, o Saúl que eu digo no lugar, porque o Plata fazia ali, mas o Pedro. Sim, no contexto... Arrasca, não? Você tem a Arrascaeta ainda, a Arrascaeta vai jogar, verdade. Inclusive a Arrascaeta falou na entrevista, eu conheço o meu corpo e não é nada de grave não, né? Eu acho então, realmente não foi nada de grave. Eu opino que é Samuel Lino na esquerda, Plata na direita, Arrasca, Pedro e Arrascaeta. Exatamente. Jorginho e Alan. Eu penso igual. Jorginho e Alan. A minha maior dúvida vai ser na lateral esquerda. Eu não sei se ele vai começar com Vinha. Eu acho que sim. Porque tem o menino do Fluminense, que era do Fluminense, o Beijinho, que a gente chama aí de Beijinho, com carinho, Ayrton Lucas, que pra mim é um avião. Apesar de que ele também precisando ganhar o jogo, ele pode ser... Ele ofensivamente faz gol. Mais agressivo que o Vinha. Exatamente. O fato é que o Flamengo tem que ganhar o jogo e o Galo joga por um empate no seu estádio, que volta a receber o... Vamos lá falar mais um pouco de Flamengo. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer, tá? Porque se você discorda ou você concorda, eu quero que você deixe aí nos comentários pra gente poder debater, eu aprender com você, você aprender comigo e assim por diante.
Vamos lá. Eu esperava muito, tá? Eu queria muito ver, principalmente nesse jogo contra o Atlético Mineiro, Luiz Araújo de um lado, Lino do outro e Pedro como camisa 9. Porém, não vamos ter, né, essa oportunidade. E mesmo se o Luiz Araújo estivesse disponível, eu acreditaria que seria muito difícil disso acontecer, até porque, pelo que Filipe Luís vem fazendo, ele quase 100% de certeza que ele escolheria o Plata, né? Então, porém, na minha opinião, o Luiz Araújo seria muito mais eficiente em todos os quesitos. Já venham falando isso, a diferença, né, dos dois, de Plata e Luiz Araújo. O Luiz Araújo e o Lino, cara, teriam uma vantagem muito grande, que a criação de jogadas, né? Fazer com que a bola chegue na área para o Pedro. Isso é muito importante para o Pedro ter jogadores que vá servir ele, né? Que vá colocar a bola dentro da área. E também para o Arrascaeta, jogando ali de segundo atacante. Não sei se seria essa a posição de campo. Se o Pedro tiver de camisa 9, geralmente ele recua mais. Quando o Pedro não está, ele joga mais próximo à área, o Arrascaeta, né? Joga como um segundo atacante. Mas ele tem uma leitura de jogo, o Arrascaeta tem uma leitura de jogo muito, muito forte. Ele sabe se posicionar muito bem. Então você ter dois jogadores que criam bastante jogadas é importante também para quem está chegando na área, né? E o Arrascaeta sabe fazer essa leitura muito bem. Então, para mim, seria aí o quarteto ofensivo do Flamengo perfeito, vamos dizer assim, tendo os jogadores que o Flamengo tem hoje. Mas vamos começar aqui a falar com minha escalação, tá? E você vê aí se você concorda ou se você não concorda. Eu acho que o goleiro é unânime, né? Não tem outro goleiro, o goleiro é unânime. A zaga, eu entraria com os dois Léos, tá? E na lateral direita eu começaria com o Valera. Por que eu começaria com o Valera? O Emerson Royal, ele fisicamente, ele não está 100%, né? Tá há muito tempo parado sem jogar por causa de uma lesão. E voltou, jogou quase o jogo todo, né? O jogo anterior. E o Flamengo no segundo tempo cai muito de rendimento, tá? Principalmente depois ali dos 20 minutos. O Flamengo cai muito, muito de rendimento. Então eu começaria com Varela para dar, né? Eu acho que até com Varela o time fica mais compacto. Vai dar mais liberdade, por exemplo, para o Plata, que vai estar na posição ali, provavelmente pelo lado direito. Dá mais uma liberdade para o Plata, né? E no segundo tempo, com o Atlético Mineiro já cansado ali, depois de uns 15 minutos, 20 minutos, eu colocaria o Royal. Por ele ter uma imposição física, né, forte, ele ser forte e ter velocidade, eu acho que aproveitaria bastante aquele lado. No lado esquerdo, eu também começaria com o Alexandro e também pensaria na mesma coisa. Colocaria o Vina no segundo tempo. Não optaria por Ayrton Lucas, porque tendo esses dois, tecnicamente Ayrton Lucas é o pior, né? E o Ayrton Lucas tem muita velocidade. Só que não adianta, se você tiver com o adversário recuado ou com o adversário bem fechado, não adianta você ter velocidade e você não ter técnica, você não ter habilidade. E o Vina, eu acho que é a mesma coisa do Royal. Fisicamente, dos laterais, ele é o melhor. Dos laterais esquerdo, tá? Fisicamente, ele tem muita imposição física. Acredito que o Filipe vai começar com ele, titular. Porém, eu não faria isso, porque o Vina também é a mesma coisa. Não tem, né, não tá com preparação física. E começar com os adversários descansados, o jogo pareio, é uma desvantagem, porque no segundo tempo, quando o Flamengo cai de rendimento, você precisa ter esses jogadores que têm essa qualidade, que têm essa posição física, para você ter a certa vantagem contra o seu adversário. Então eu deixaria o Vina e o Emerson Royal no segundo tempo. Minha dupla de volantes seria Jorginho e Saul. O Filipe Luís, ele está enxergando o Saul como mais avançado, ou como fazendo ali também no segundo tempo, ele está sempre entrando ali fazendo ou avançado na de Arrascaeta ou fazendo a do Gerson. Para mim ele perde muita característica, principalmente técnica, né? Ele tem uma boa visão de jogo, então ele precisa enxergar o jogo de trás. Então ele jogando ali de volante,
Ele vai ter a amplitude do campo, né? Vai enxergar o campo de frente, vai enxergar os dois lados. E ele tem ótimos passes. Ele tem uma bola longa muito boa. Ele consegue armar a criação da jogada muito, se ele vir de trás. Agora, para ele receber essa bola lá na frente, já fica muito complicado para ele. Então, tá inibindo muita técnica, né? Ele jogando lá na frente, o Filipe Luís está acabando queimando o jogador. O meio de campo, camisa 10, acho que também é indiscutível, é a Arrascaeta, né? Os dois extremos para mim, como eu falei, seria o Luiz Araújo e o Samuel Lino, né? Porém, eu acredito que vai ser o Plata e porque o Luiz Araújo não tá, logicamente, vai ser o Plata e o Samuel Lino. E o camisa 9, Pedro, tá? Não vai me surpreender se o Filipe Luís começar com o Pedro no banco, tá? Talvez com o Alessiano, não me surpreenderia. No caso do Samuel Lino, o Filipe Luís precisa arrumar uma estratégia de aproximação dos outros jogadores em cima dele. O que é que se vê no jogo contra o Ceará? Se viu muito o Samuel Lino dando muito passo para trás. E por que se dá isso? O jogador recebia muita bola isolado, recebia muita bola sozinho. Por mais que ele seja um jogador de X1, por mais que ele seja um jogador que vá para cima, que crie jogada, não dá para você fazer isso com 4, 3 marcadores na sua frente. Não é toda hora que você vai conseguir fazer. Então tava aparecendo ali mais ou menos hoje o futebol de Cebolinha, né? Pega a bola, toca para trás. O Bruno Henrique, quando joga naquela posição, também é a mesma coisa. Pega a bola, toca para trás. Então tava sendo um jogador muito limitado. Isso tava muito estranho. Só que se você for analisar o jogo, ele tava sozinho, cara. Quando teve aproximação, teve até uma aproximação, se eu não me engano, de Saul no segundo tempo, ele conseguiu fazer uma tabela ali e buscou a finalização. E é isso que precisa. Independente. Você pode ter o atacante que for. Se você deixar ele isolado, vai ser muito difícil, cara. Vai ser muito difícil ele partir para cima, ele criar uma jogada. E o Flamengo, quando recupera a bola cai no Samuel Lino, quer que ele faça a jogada. Tá todo mundo esperando que ele faça a jogada e que ele salve o time. E isso não vai acontecer. Então o Filipe Luís precisa arrumar uma estratégia para que tenha essa aproximação, principalmente ali do Arrascaeta, que é o meio de campo, que é o camisa 10. Quando os pontas, os extremos, pegam a bola, né? Precisa ter a aproximação do camisa 10 para fazer uma tabela. No caso, se ele escalar o Pedro, né? O Pedro pode puxar a marcação para abrir espaço para o Samuel Lino atacar, né? Pedro pode fazer uma movimentação, pode puxar o zagueiro para deixar Samuel Lino só no X1, que aí ele teria vantagem. Em vez dele estar com 2 jogadores, ele vai enfrentar só um, aí ele consegue partir para cima. Só que contra o Ceará não aconteceu nada disso. O problema do Flamengo é isso, entendeu? Não tem esquema de ataque. Quando o Flamengo pega a bola, os atacantes não sabem o que faz. Não tem uma movimentação ensaiada, não tem uma movimentação treinada, não tem uma aproximação para fazer um toque de bola. Então o Filipe Luís precisa resolver esse problema no ataque do Flamengo. Quando o time pega a bola, quando o time vai atacar, precisa ter algo. O Flamengo precisa produzir algo, não é só simplesmente partir para dentro e finalizar. Porque isso aí não tem treinamento. A bola vai chegar no atacante e você fala lá pro atacante, faz o que você quiser. E precisa ter algum tipo de jogada, precisa ter algum tipo de tática, de técnica. E é isso que está faltando hoje no Flamengo. Se continuar assim, pode vir o melhor camisa 9 do mundo. Pode vir os 2 extremos melhores do mundo. Vai ser um cemitério de atacantes. O Samuel Lino não vai resolver a jogada sozinho se ele tiver contra 4, quando ele tiver contra 5. Se você perceber no jogo contra o Ceará, quando o time levou o gol, ele começou a tentar ir para cima. Independente se tivesse com 3, com 4 na frente, né? Ele disse, eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que ir para cima. E o Flamengo não pode ficar refém disso. Um jogador do nível dele, um jogador que tem a capacidade que ele tem, precisa ter a aproximação de outros jogadores. Que seja para fazer uma tabela ou que seja para enganar a marcação, para puxar a marcação, para abrir espaço para ele, para gerar espaço para ele. Mas de alguma forma precisa ter uma aproximação com Samuel Lino. Ou então ele vai ser mais um Cebolinha da vida, mais um Michael, mais um Bruno Henrique, hoje jogando por aquele lado ali.
E ele não é esse tipo de jogador. Ele é um jogador, para mim, incrível, tá? O X1 dele, o jogador bem objetivo, um jogador que vai para cima, que cria, independente se é para cruzar, se é para puxar para dentro, para finalizar. Só que Felipe Luiz, infelizmente, tá inibindo. A palavra é essa, tá inibindo o Samuel Lino. Ele tá transformando. No jogo contra o Ceará, ele simplesmente transformou o Samuel Lino em um jogador comum. E ele não é um jogador comum. Então é isso. Se você concorda, se você discorda, deixa aí nos comentários aí. Até o próximo vídeo.